Capítulo 328 do mangá de Black Clover no ar, com a continuação do atropelo que o Asta deu no Lucifero, humilhando o rei do submundo e fazendo o cara rastejar literalmente aos pés dele e do Lieb. Além das cenas também intercaladas falando um pouco da Alicita, né, sobre o sentimento dela em relação ao filho. Foi um capítulo que misturou a euforia da luta com momentos fofos e também momentos sentimentais ali. Então bora lá falar sobre ele, porque eu já tava com saudade de falar de Black Clover com vocês. Mas antes disso, pra você que tá precisando fazer uma renda extra sem sair de casa, já baixa aí no seu Android ou no seu iOS a plataforma de negociação Binomo, ou você pode acessar do navegador no seu computador também. Tá, Fernanda, mas como é que funciona esse lance de fazer renda extra sem sair de casa? Gente, a Binomo é uma plataforma de comércio online onde você começa com uma conta demo em que você vai ter disponível 4.000 demo reais para que você possa se familiarizar com os investimentos, aprender e treinar suas técnicas, aí você vai testando tudo lá. Tá, mas o que é que eu tenho que fazer lá para poder ganhar? E, gente, é muito fácil. Vocês vão ter as informações em tempo real e você só vai precisar prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você acertar, você ganha. Então já vai treinando aí de forma gratuita para que depois que você já tiver o bichão na plataforma, você poder começar a investir realmente. O investimento mínimo é a partir de R$40. Só que se você usar esse código que tá aparecendo aqui na tela, a Binomo vai duplicar esse valor e você vai começar com R$80 na sua conta. Se você fizer o primeiro depósito de 80, então ela vai disponibilizar 160, né, para você poder começar e assim por diante. Mas esse código vai funcionar por tempo limitado. Então corre, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo para poder começar a desenvolver as suas habilidades e se tornar um profissional do mercado financeiro. O capítulo começa com o Lucy, né, se reposicionando depois de levar uma bicuda na cara do Asta, só que o Asta e o Lieb ali, na fusão perfeita, né, estão com o capiroto no couro, gente, porque eles não dão nem tempo do Lucy piscar direito e já estão indo pra cima dele de novo. E é interessante a gente notar que logo que o Lucy se reposiciona, no segundo quadro a gente tem uma visão, né, de por trás dele que mostra ele com as mãos esticadas, usando a gravidade dele para usar o chão ali que se quebrou na batalha para poder atacar o Asta. Então vocês podem perceber que a gente tem ali em volta do corpo dele uns traços de magia, sabe, saindo, enquanto nas pedras a gente tem traços retos em ângulos diagonais, começando de fora para dentro, para poder indicar pra gente movimento e velocidade, ou seja, as pedras ali estão em movimento, né, estão sendo arremessadas, e logo depois disso, no terceiro quadro, né, ali da primeira página, a gente tem a movimentação do Asta se esquivando de uma, pulando em outra, e usando elas, inclusive, para poder se aproximar ali do Lucifero. Só que o Asta acaba dando de cara no chão, coitado, porque realmente é difícil desviar de tanta coisa que tá voando ali na direção dele. E a partir daí, o Tabata começa a intercalar as cenas de luta com lembranças de um diálogo, né, do Lieb com a Alicita, e que pode ser, isso é uma teoria minha, tá? Que o Asta esteja tendo acesso às lembranças desse diálogo durante esse tombo que ele levou ali. E a gente já vai falar de toda essa parte da Alicita, né, que traz uma carga emocional pro mangá e que pode justificar o olhar maléfico do Asta na última página, lá no último quadro, né? Só que o Lucifero voa pra cima do Asta e ele acerta um soco no estômago do nosso anão bombado. E como aconteceu no capítulo anterior também, né, ele tá começando uma sequência de golpes, porque ele dá um com a mão esquerda, que a gente vê por uma visão por trás do Lucifero, né, mostrando isso. E num quadro mais pra frente, quando ele vai aplicar o outro soco, a gente vê que ele tá usando a mão direita, só que dessa vez a gente tem uma visão de frente pro Lucy. Então, entre um soco e outro, ele fica bem de frente com o Asta, que faz uma expressão muito semelhante à expressão que a Alicita fez quando ela salvou o Lieb contra o chifrudo. E, gente, a semelhança é tão grande que o Lucifero acabou ligando os pontos e deduziu ali que o Asta era o filho dela. Até porque, diferente do Asta, o Lucifero não é tapado, né, gente? Ele consegue pegar as coisas muito mais no ar. Essa semelhança dos traços do rosto e da expressão do Asta fizeram com que o Lucy se lembrasse da Alicita, né, do que ela fez com ele e, consequentemente, se lembrasse também do Lieb. E, além disso, ele acabou se lembrando da promessa
que ele tinha feito, né, ali naquele momento, de que ele voltaria depois que ele foi vencido ali pela Alicita, pra poder, sei lá, né, se vingar e tal, que ele fala, eu voltarei. Então agora mais do que nunca, o Lucifero tem motivações muito pessoais pra poder matar o Asta. E como a Alicita foi provavelmente o único ser humano que conseguiu superar ele, tanto que a fala dele lá no capítulo 368, né, quando ele diz, não pode ser um superado por um humano e tal, mostra uma surpresa tão grande por isso ter acontecido, que indica que ele nunca tinha sido vencido por um humano antes, né? Mostra que ele sempre achou que os humanos não poderiam superar ele. Então agora ele tem aí o descendente de quem derrotou ele lutando contra ele. Ou seja, ele agora quer vingar o orgulho dele que foi ferido pela Alicita também. E é legal também a gente ver o desprezo e o ódio que ele tem por ela ter feito isso com ele, porque no 268 ele se dirige a ela como vagabunda e aqui ele se refere a ela usando o mesmo termo, ou seja, isso ficou gravado na lembrança dele de uma forma que provavelmente corroeu o orgulho dele por todo esse tempo, todos esses anos, e levando em consideração de como os demônios não têm respeito nenhum, nem entre eles, né? Ele deve ter sido um motivo de piada entre todas as hierarquias de demônio, podendo inclusive ter perdido parte daquela submissão que os demônios tinham a ele, ou aquela moral, né, que era imposta pelo fato dele ser absurdamente forte e tal. Afinal, que demônio não iria zoar ele ali ou até se rebelar contra o rei do submundo que perdeu para uma simples humana? Isso, inclusive, pode ter levado à criação de grupos que desejassem ter o posto do Lucifero e que estivessem ali armando, né, alguma coisa contra ele para poder tomar a posição hierárquica dele. Inclusive, em narrativas mais recentes da feitiçaria moderna, o demônio Adrammelech conspira para poder depor o Beelzebub da posição dele. E então pode ser que em Black Clover o Adrammelech esteja ali conspirando para poder tomar a posição do Lucy e se tornar o rei do inferno no lugar dele. Mas isso é só uma suposição, misturando aí as escrituras da feitiçaria, né, com o fato dele não ter obedecido o Lucifero nessa batalha e nem ter atacado nenhum dos cavaleiros até agora. Mas voltando para a batalha, assim que o Lucifero faz ali a associação entre o Asta e a Alicita, ele vai com tudo dar outra porrada no anão bombado, que começa uma sequência de humilhação contra o Lucy que é absurda, gente, muito absurda. Primeiro que ele corta mais um pedaço do chifre do Lucy, né? Do chifre ali da frente, agora deixando só um cotoquinho. Apesar do Lucifero acabar erguendo ali, né, a cabeça com o impacto desse corte, a mão direita dele continua indo em direção ao Asta, né? E numa movimentação muito rápida, o Asta arranca essa mão dele fora, corta, né? Na sequência, ele corta a outra mão do Lucifero para então partir o maluco no meio, mas não foi no meio de qualquer jeito, foi um corte na diagonal, assim, ó, que pegou do ombro até a cintura do Lucifero, mano. E se não bastasse isso, o Asta, ele deu o golpe e aí ele volta com a espada fazendo um outro corte no corpo do Lucy, ou seja, o Asta literalmente fez sushi do diabo, que acaba caindo ali, né, praticamente vencido, pelo menos até agora, e com o Asta se separando do Lieb, porque acabou o tempo da fusão deles. E com um diálogo ali também que mostra bem pra gente uma mudança de postura, de pensamento e de personalidade do Asta, que vai muito além daquela que tinha aparecido com a nova fusão dos dois, em que eles se tornaram um só, dando origem a um novo ser. Isso porque se antes o Asta era o legalzão, o amigão, tal, né, que sempre tinha um olhar mais inocente, mesmo contra grandes inimigos, o último quadro mostra exatamente como o olhar dele mudou, ficando assim bem mais malicioso, mais cruel, sabe? Não que ele vá mudar a essência dele na raiz, né, mas agora ele tá mais maduro e passando a enxergar os inimigos com mais raiva, mais maldade do que antes. Isso é bem legal porque traz um estado de mudança para a personalidade dele, até porque todos nós nos transformamos ao longo dos nossos anos de acordo com as nossas vivências. Eu não sou mais a pessoa que eu era 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e todo mundo é assim, né? Não que a gente mude o nosso caráter, mas a nossa personalidade, ela vai sendo moldada de acordo com as experiências que a gente passa. E essa transformação, né, de personalidade do Asta dá mais profundidade, né, para ele. Então a gente tem aqui essas falas finais do Asta e essa mudança dele, né, que pode indicar que ele tenha tido um novo acesso às memórias do Lieb e visto essa conversa com a Alicita.
E apesar dele ser meio lerdo em fazer associações, com a fala do Lucifero ali sobre a Licita diretamente pro Asta, ele pode ter ligado com as outras memórias anteriores que ele tinha visto do Lieb e do Lucy matando lá a Licita, né? E do Grimório de 5 folhas também, que ele viu nessas lembranças, que o Lieb ficou preso nesse tempo todo e tal. E deduzido que ela poderia ser a mãe dele, mas sem ter certeza absoluta ainda, porque a gente tá falando do Asta, né, gente? Quando ele diz que o único inútil que tem ali é o Lucifero, fica muito implícito de ser uma resposta muito pessoal, sabe? Muito dolorida de quando alguém ofende alguém que a gente tem uma ligação tão direta assim, e sabendo que a mãe, né, sabendo agora ali que a mãe não abandonou ele por falta de amor, né, mas muito pelo contrário, ele talvez tenha se sentido profundamente ofendido do Lucifero ter chamado aquela que sacrificou seus sentimentos para que ele vivesse. Uma coisa muito legal dessa batalha foi a forma como Tabata organizou os quadros depois desse flashback, em que a gente sempre tem 2 quadros focados nas expressões de cada um deles, né? E um quadro aberto mostrando o golpe. E por que o Tabata faz isso? Porque quando você tem quadros fechados no rosto, né? Ou quadros em plano detalhe ali, mostrando só os olhos, as expressões, eles te passam uma sensação de ansiedade sobre o que vai vir na sequência, fazendo a gente criar uma expectativa e logo em seguida gerando ali uma surpresa pelo acontecimento com uma imagem maior e mais detalhada. E isso aí ajuda a criar um impacto maior em quem tá lendo. Então foi sensacional a organização dessa sequência que ele fez aqui, porque realmente ela consegue levar a gente para dentro dessa batalha. Sobre o pequeno flashback que a gente tem da Licita ali, a gente entende que ela já tinha comentado com o Lieb, né, que ela tinha o Asta, que ela tinha um filho, na verdade, mas fica subentendido que ela não tinha contado pra ele qual era o nome do filho dela. Por isso, lá no capítulo que eles lutam entre si, na hora que o Asta tenta fazer o contrato lá, o Lieb associa que ele era mesmo filho da Licita por vários pontos, né? Além disso, o fato dela desabafar com o Lieb sobre isso mostra que todo esse tempo ela carregou uma carga de culpa e de tristeza muito grande por ter nascido com aquela condição de sugar a energia vital dos seres e por isso ter levado ela a abandonar o filho dela, né? E que também foi uma atitude maior de amor que ela poderia ter feito pelo filho. Afinal de contas, o amor dela era tão grande que ela só queria que ele vivesse e apesar disso, ela sempre carregou ele no coração e no sentimento, né? Apesar de ter abandonado ele. Quando ela se chama de indigna, a gente consegue ter uma noção maior do tamanho do peso, da culpa que ela carrega por não ter tido outra opção. Até porque, como ela vivia sozinha, por causa da magia dela, ela não tinha relação de amizade com ninguém com quem ela pudesse contar para poder criar ele. Além do fato, né, dela também dizer ali que nunca vai ver ele, nem amanhã, nem no próximo dia, e isso indica que todos os dias ela pensava nele e que esse era um vazio que ela ia carregar para o resto da vida. Para finalizar, ela termina dizendo que sempre vai amar o Asta, né? E a descoberta disso por ele, pelo Asta, pode ter, né, se ele tiver descoberto mesmo, pode criar ali o ódio perfeito contra o Lucifero para ele ficar possesso e aumentar ainda mais o seu poder num acesso de fúria e matar o Diabudo mais pra frente. E sim, matar ele mais pra frente, porque como a gente bem sabe, não adianta picotar os demônios se você não destruir o coração deles. E levando em consideração de que o Lucifero não foi mostrado aqui, né, o coração dele, levando em consideração de que a Megícula tinha o coração na cabeça e o Zagred podia ali movimentar o coração dele pelo corpo, é bem provável que o coração do Lucy esteja ali na parte picotada, né? Ele pode ter movimentado o coração dele para qualquer lugar. E isso abre ainda uma possibilidade para uma teoria maior, a de que o coração dele esteja lá no Yami, ele tenha colocado lá no Yami. Já que nos capítulos atrás a gente teve aquele foco bem grande num coração lá dentro do peito do Yami, com a Grey falando, né, que a essência dele não era mais a mesma, não era mais humana, mas era como a do demônio dentro do Asta. Então pode ser que, como o Yami passou a ter ligação direta com o submundo através da Clifote, o Lucifero tenha transferido o coração dele para dentro do Yami e que ele vá usar isso para se manifestar a partir dele, talvez levando o Asta mais pra frente a acabar matando o Yami para poder vencer de fato o Lucifero.
De toda forma, se for essa a questão, seria provável que, por não estar ali, né, com o coração nessa manifestação, ele realmente não consiga se curar, até porque a antimagia do Asta atrasa bastante esse processo, e ele tome o corpo do Yami, mas que ele precise fugir dali para poder se recuperar e voltar mais pra frente como o grande vilão final de Black Clover, porque eu não acho que a vingança do Asta vai ser concluída agora. Eu ainda acho que essa vai ser uma batalha maior, que vai vir mais pra frente. Isso tudo sustentaria a teoria, né, de que todos os cavaleiros iriam fugir dali para se curarem também, porque eles estão à beira da morte, e passassem por uma nova evolução de poderes e habilidades. A gente não pode esquecer que ainda tem o quarto irmão Zogratis para ser revelado, né? A possibilidade da Megicula ainda tá viva no submundo, já que ela não tinha se manifestado totalmente quando foi vencida pela Noelle, a possível ligação do Allen com o Asta e várias outras questões que foram levantadas nesse arco que precisam ser respondidas. De toda forma, o capítulo termina com uma nota dizendo que o rei dos demônios foi subjugado, enfatizando ainda mais que ele não tenha sido morto, né, mas que ele foi derrotado, pelo menos por enquanto, pelo Asta. Então, vamos ver o que o próximo capítulo reserva para a gente. Semana que vem eu volto com mais Black Clover. Antes disso, eu volto com outros vídeos aqui para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês não tiverem ativado ainda, tá bom, gente? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!